Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, esse vídeo é muito importante, como os outros, né? Mas nós vamos falar aqui das doenças, né? Que são muito importantes. Existem, nós já falamos, graus de doença reconhecidos tanto no INSS como na Justiça. Doenças graves, doenças médias, né? E doenças leves. Isso é levado em consideração na hora de conceder um benefício. Por exemplo, ou de auxílio de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, ou de uma incapacidade total e permanente, que seria uma aposentadoria por invalidez. E sem falar do auxílio-acidente também, né? Que é aquele que você fica com uma sequela, mas não impede muitas vezes de você continuar exercendo a sua função, né? Ou outra função. O que acontece com o auxílio-acidente é quando há uma diminuição na sua capacidade. Mas nós temos outros vídeos aqui no canal que nós falamos especificamente de auxílio-acidente. Basta você fazer uma consulta aqui que você vai entender e vai tirar todas as suas dúvidas. Com relação à doença, nós falamos, são uma lista de quase 20 doenças já reconhecidas, né? Neoplasia maligna, problema cardíaco, hepático, são diversas doenças que quando chega no INSS já são conhecidas, né? Alienação mental, a hanseníase, tuberculose, cegueira, paralisia. Bom, essas doenças, elas dão direito sim a benefício. Muitas delas não exigem nem carência, tá? Agora, qual o benefício que dá direito? Depende muito do avanço da doença. Agora existem doenças, né, que a gente fala que é doença de moda. É absurdo ouvir isso, né? Que como se fosse moda ficar doente. Mas dizem moda por quê? Porque é uma grande quantidade no mundo, né? Por exemplo, a depressão. Depressão é motivo de conseguir um benefício dentro do INSS? Nós vamos discutir isso aqui nesse vídeo. Quais problemas ortopédicos que podem aposentar? Quais doenças podem aposentar? Então é um vídeo que vai tirar muitas suas dúvidas. É um vídeo que vai trazer um conteúdo aí novo, um conteúdo atualizado para você, respondendo todas as suas perguntas. Perguntas como essa que eu falei. Qual é o benefício que você tem direito? Qual é o valor do benefício? Por quanto tempo você recebe esse benefício? Quando esse benefício ele gera uma aposentadoria, pode ser definitiva, tá? Existem diversas coisas. Você que está empregado, quando sofre um acidente dentro da empresa, como é que funciona tudo isso? Você tem direito à indenização ou não? Então assista todo esse conteúdo com muita atenção. É um conteúdo muito importante e vale muito a pena. Lembrando sempre, assista todo o vídeo para você não ficar com dúvidas. Nós respondemos perguntas aqui no canal, sim, desde que as perguntas não estejam dentro do vídeo. Muita gente assiste 1 minuto ou 2, deixa de assistir o vídeo por falta de paciência e acha mais fácil perguntar. Não, pessoal, não funciona assim. Você é o interessado. Então, 10, 15 minutos de conhecimento que vai ajudar você a solucionar um problema de meses, de semanas ou até de anos, é responsabilidade sua, tá? O que eu faço aqui é trazer conhecimento, é trazer aqui uma maneira de você conseguir solucionar os seus problemas. Basta você querer ou não. Aí já é com você. Então, vamos lá, vamos ao conteúdo que é muito importante. Será que todas as doenças realmente dão condições de você conseguir um benefício no INSS? Por exemplo, um benefício de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Existem doenças que dão direito, assim, sem precisar de carência, de uma forma rápida, você consegue algum benefício nesse sentido no INSS? E a aposentadoria, quais são as doenças que são indicadas que geram aposentadoria no INSS? São dúvidas muito grandes e as pessoas às vezes até têm direito, por exemplo, a receber um benefício ou então até a aposentadoria, mas não sabem. Então é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final, porque o conhecimento que nós vamos trazer aqui, ele é de extrema importância. Porque eu já falei, podem tirar tudo da sua vida, menos o conhecimento. E através do conhecimento você sabe como exigir os seus direitos, quando você deve ir e por que caminho você deve seguir para conseguir conquistar esse seu objetivo. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Quem sofre de depressão tem direito, por exemplo, a uma aposentadoria por invalidez? Vamos lá. A depressão é um transtorno psicológico, pode deixar o trabalhador incapaz de exercer a sua atividade laboral. Logo, a pessoa poderá ter direito à aposentadoria por invalidez.
O INSS observa as causas da doença que impedem o trabalhador de ter uma vida normal, incapacitando-o também para o trabalho. Então vamos analisar o que está dizendo nesse texto. A depressão é uma doença psicológica. Bom, a pessoa está abalada. Abala emocionalmente, abala em todos os sentidos. Eu não tenho depressão, mas conheço pessoas que têm. Realmente é uma coisa muito séria, muito grave. Muitas pessoas olham como se fosse frescura, não ter o que fazer. Mas não é, pessoal. Existem alguns hormônios, existem algumas coisas, eu não sou médico, dentro do nosso organismo que causam isso. Tanto é que existem remédios que a pessoa toma, por exemplo, está faltando uma vitamina, está faltando um certo hormônio, está faltando lá alguma coisa no organismo e a pessoa tem melhoras. Agora vamos discutir se a depressão ela dá realmente aposentadoria por invalidez. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 1/3 da população mundial sofre de depressão. Se nós temos 7 milhões de habitantes, nós temos praticamente 2 bilhões de pessoas sofrendo no mundo de depressão. Você já pensou se todo mundo tiver direito, por exemplo, à aposentadoria por invalidez? Existem níveis de depressão, por exemplo, uma depressão leve, uma depressão grave, ou aquela que realmente a pessoa chega, muitos cometem até suicídio. Deve existir, né? Eu não sou, como eu falei, eu não sou nenhum médico, não sou nenhum psicólogo, mas nós sabemos de casos e ouvimos sempre falar desses casos. Então, será que é possível conseguir uma aposentadoria, no caso, por invalidez? Vocês viram que o INSS, ele estuda a causa, que está escrito aqui, ó, a causa que está incapacitando a pessoa para a vida normal e também para o trabalho. Então, aí já descarta que é a doença que concede, por exemplo, um benefício no INSS. Porque você pode ter uma depressão leve, inicial. Você chora, você está triste, mas isso não incapacita, por exemplo, de você fazer as suas atividades dentro da sua casa ou mesmo profissional. Então, nós sempre falamos, o que dá direito a um benefício não é a doença. O que dá direito ao benefício é a incapacidade que essa doença está lhe causando. Que fique muito claro, tem gente que fica bravo. Teve um inscrito aqui que ficou bravo comigo quando eu falei, o câncer pode estar no início. E nesse caso, a pessoa não vai conseguir o benefício. Por quê? Porque ainda não está atrapalhando, não está incapacitando. A pessoa achou que eu estava desfazendo de quem tem câncer. Quer dizer, tem gente que você tem que desenhar para mostrar. Eu estou falando o seguinte, que não é a doença que dá direito ao benefício. Não sou eu que faço as regras. O que o INSS julga é a incapacidade, não a doença. Agora, existe uma lista que nós vamos apresentar aqui de doenças que já geraram, sim, muitos benefícios. Tanto de auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez. E nessa lista de doenças, ela é reconhecida, tá, no INSS, pelo artigo 151 da Lei 8.213, que também dispensa a obrigatoriedade de carência, tá? Que geralmente é exigida pelo INSS, que é aqueles 12 meses de contribuição. Então, nós vamos falar aqui sobre essa lista. Doenças que incapacitam e podem sim dar direito à aposentadoria, no caso, por incapacidade permanente, tá? A tuberculose ativa, a doença de Parkinson, a alienação mental, a cegueira, a nefropatia grave, a síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, a esclerose múltipla, a hanseníase, a hepatopatia grave, a espondiloartrose anquilosante, o estado avançado de osteite deformante, que é a doença de Paget, a paralisia incapacitante irreversível, a cardiopatia grave, contaminação por radiação, com base na conclusão, por exemplo, de uma medicina especializada, o acidente vascular encefálico, eu acho que esse é o AVC, né? A esclerose múltipla e o abdômen agudo cirúrgico. Esses 3 últimos foram incluídos há pouco tempo nessa lista, tá, pessoal? Não quer dizer que não existam outras doenças que podem gerar a aposentadoria por invalidez, ou mesmo o auxílio de incapacidade temporária. Eu dei exemplo de uma gripe. Não existe aquelas gripes tão fortes que derrubam a gente, que deixa a gente em cama, que dá dor no corpo todo. A gente fica pelo menos uma semana todo arrebentado, que não consegue nem levantar da cama. Então, uma gripe dá direito a um afastamento temporário no INSS. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu tenho lá uma dessas doenças que eu falei e o perito não me dá. Porque ainda não está incapacitando, por exemplo, para exercer a sua atividade ou qualquer outra. Você vai continuar com o tratamento. Caso vai havendo algum agravamento da doença,
ela é progressiva, ela vai aumentando. Vai chegar um momento que você não tem como mais, por exemplo, exercer as suas atividades, que você não consegue nem levar a sua vida dentro de casa. Nesse momento, você faça o pedido para o INSS de benefício. Ou então, continue tentando. Se caso for negado, tem outros recursos que você pode usar. Para aposentadoria por invalidez, você já não chega no INSS pedindo aposentadoria por invalidez. Geralmente, as pessoas pedem o auxílio-doença. Muitas vezes aconteceu do próprio perito do INSS, numa avaliação, aposentar esse segurado por invalidez. A pessoa estava pleiteando, por exemplo, o benefício de incapacidade temporária, e o perito do INSS mudou, falou, não, o seu problema é incapacitante, irreversível para a sua função e para qualquer outra. Então, é necessária a comprovação através de perícia, por exemplo, de uma incapacidade temporária para depois, progressivamente, passar por uma incapacidade permanente, porque o INSS não concede de cara, assim, na primeira vez, a aposentadoria por invalidez. É muito difícil. Isso antigamente era mais fácil. Hoje em dia, existem muitos pedidos de benefício e o INSS está praticamente não conseguindo dar conta, porque está demorando muito, por exemplo, até para a marcação das perícias. Então está sem estrutura, está muito difícil. O que está fazendo o INSS? Benefício de incapacidade temporária, que vão marcar a perícia acima de 30 dias, você não precisa mais aguardar, basta você enviar os documentos pelo portal Meu INSS e você consegue por 90 dias aí o auxílio-doença. Isso por quê? Porque eles não estão conseguindo marcar a perícia por um período no máximo de 30 dias, está ultrapassando, e o segurado não pode ficar aguardando. Esses 90 dias não resolve a vida de ninguém, mas ajuda. É melhor do que você ficar sem nenhum tipo de pagamento, aguardando quando o INSS vai poder lhe marcar alguma perícia. Então, para você aposentar por invalidez, você deve ter uma doença grave ou uma sequela, algo irreversível e incapacitante, tá? Essas doenças que nós acabamos de falar, elas são reconhecidas pelo Ministério da Saúde, tá? E pelo Ministério do Trabalho, da Previdência Social. Então, são doenças que já geraram muitos benefícios, tá? Ter a incapacidade total e permanente devidamente comprovada através da perícia, pode sim de conceder a aposentadoria por invalidez. Como eu acabei de falar, você, por exemplo, está de auxílio-doença. Se a doença for progressiva, você pode ter a conversão também do seu benefício em aposentadoria por invalidez. Caso o INSS não conceda essa conversão, você, o perito, está vendo, através de laudos, através de documentação, de tratamentos que você está fazendo, está vendo uma progressão dessa sequela ou dessa doença, e você não tem mais condições de exercer nem mais a sua atividade e nem outra atividade. E o perito lhe nega essa a aposentadoria por invalidez. Você pode entrar com uma ação na justiça, tá? Caso você também entre com recurso administrativo no INSS, que pode demorar, por exemplo, 2 anos para ter uma decisão ou uma resposta. Você não precisa ficar aguardando terminar esse recurso para entrar na justiça. Já entre com uma ação pedindo a conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Se a junta de recursos demora 2 anos, um processo também, uma ação judicial, assim também vai demorar uns 2 anos. Lembrando que você deve ter todos os documentos atualizados, comprovando, por exemplo, que a sua sequela, que a sua doença, ela era temporária, mas ela se tornou totalmente incapacitante. Você vai ter que comprovar isso através de perícia na justiça, tá? Não é falando somente, não. Tem que chegar lá e tem que ser comprovado. Através de quê? Através de todos os documentos, de laudos, de histórico cirúrgico, de receitas médicas, tudo que você tiver, você guarde por uma situação que não vai amassar, não vai molhar, não vai rasurar, porque esses documentos vão chegar na mão de um perito judicial e nas mãos de um juiz. Qualquer problema que tiver, pode alguma desconfiança e o juiz não lhe conceder esse benefício, tá? O salário do aposentado por invalidez com relação ao salário de quem recebe o auxílio-doença. Pessoal, depois da reforma da Previdência, o auxílio-doença continua, por exemplo, para a pessoa que está trabalhando, esse segurado que vai ficar temporariamente afastado, ele continua recebendo uma média de 90%, 91% do seu salário que está na ativa. Depois da reforma da Previdência, houve uma forma de cálculos que modificou para aposentados por invalidez. Antes da reforma, só se contava os 80% das maiores contribuições para se fazer uma média e tirava-se o cálculo. Então, esse aposentado por invalidez, antes da reforma da Previdência, ele recebia praticamente o que ele recebia quando estava na ativa, ele não tinha perdas. Depois da reforma, os 20% que eram descartados das menores contribuições, o INSS juntou, agora é o 100%, aumentou o divisor. O que aconteceu?
é colocado um tal de fator previdenciário, essas coisas em cima, e essa aposentadoria ela vai cair para 60% mais ou menos a média do que esse trabalhador receberia fora. Quer dizer, eu vou dar um exemplo, quem recebia 1.000 passa a receber 600. Isso foi uma forma do INSS não mais incentivar as pessoas, porque praticamente você tem uma perda de 40% no seu salário, muitos não conseguem sobreviver, mesmo se aposentando por invalidez, e não podem trabalhar, não podem ter nenhum outro tipo de remuneração, quem é aposentado por invalidez. Então, as pessoas pensam duas vezes antes de chegar e pedir esse benefício. Pode ser encaminhado, por exemplo, para a reabilitação profissional? Pode. Você de auxílio-doença, você pode entrar na reabilitação profissional, fazer algum curso, ou não se adaptar, ou ter algum problema, ou mesmo a sua doença progressiva e dentro da reabilitação, você vai passar por uma perícia, uma junta de médicos, psicólogos, psiquiatras, e pode ser atestado dentro da reabilitação que você tem uma doença ou uma sequela grave, incapacitante, irreversível, e você sair da reabilitação profissional aposentado. Isso já aconteceu várias vezes. Com relação a processo na justiça, é isso, pessoal. Sempre que o INSS nega a sua causa, nega o seu direito, o recurso que você tem é correr à justiça. Lembrando que o processo vai demorar de 18 a 24 meses, você vai ter que provar, através de toda a documentação, a sua incapacidade, aguardar fases do processo. Se no final do processo a decisão for, no caso, favorável, e o INSS recorrer, por exemplo, você vai ter que aguardar mais 3 anos. O INSS faz isso por quê? Para não pagar os atrasados, para ganhar tempo, para deixar o segurado aguardando por mais um tempo. Eu já falei, parece que nós estamos lidando com criança, não é com um instituto sério. Então, o que acontece? Muitos segurados que ganharam na justiça, ganharam lá na Justiça Federal um processo. Essas pessoas, quando esse processo vai para cálculo, que foi favorável ao segurado, ele tem direito a receber desde lá da primeira recusa que houve lá no INSS. Se cessaram o pagamento, por exemplo, no pente fino, e ele recorreu à justiça, vai começar a contar a partir daquele mês. Então, junta os 2 anos e mais esse período, já era muito atrasado. O que o INSS faz para não ter que pagar esse montante? Que eu acabei de falar, e entra com recurso. Então, tem muitos segurados que colocam aqui nos comentários, eu ganhei o processo na justiça, mas não recebi até hoje. Não recebi exatamente por isso. Então, meu amigo e minha amiga, como eu falei no início do vídeo, viram como é importante você assistir todo o conteúdo, você ter aí esse conhecimento adquirido. Agora você já tem uma ideia de como resolver o problema, quais são os seus direitos, o que você deve fazer se estiver tendo alguma dificuldade no INSS, quando você pode procurar a justiça, que é garantido, você vai receber, por exemplo, um benefício devido a essas doenças que nós falamos. Então é muito importante. Para você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Porque você que ganha com isso, você vai ter sempre novidades, vai ter sempre vídeos atualizados, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, aqueles que me acompanham há muitos anos já, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.